Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu estava com 27 anos. Era mãe solteira. Minha filha tinha 3 anos na época. Ainda morava na casa dos meus pais. Foi quando eles vieram conversar comigo, dizendo que tinha uma proposta para me fazer. Primeiro, a mãe perguntou o que eu achava de ter a minha própria casa. Cheguei a perguntar, meio assustada: nossa, mãe, estão querendo me expulsar daqui? Ela riu. Claro que não, filha. É que, sei lá, a gente estava conversando, eu e o teu pai, e aí a gente achou que você ficaria melhor se tivesse o teu próprio canto. Resolvemos te ajudar. Você topa? O pai então explicou que, se eu quisesse, ele poderia construir uma casinha de 4 peças ali nos fundos do quintal, para mim e para minha filha. Eles tinham um dinheiro guardado, e de maneira que eu não ia me incomodar com nada. Imagine se eu não ia querer, né? Como meu cunhado mexia com construção, eles estavam pensando em contratá-lo para erguer a casa. Assim poderiam negociar um preço mais em conta. Olha, eu fiquei super feliz. Tanto que abracei os dois e, olha, quase chorei de tanta emoção. Não sabia o que fazer para agradecer. Eu também trabalhava fora, claro. Só que não sobrava quase nada do meu salário, já que tinha minha filha, né? De modo que, se não fosse com a ajuda deles, jamais teria condições de ter o meu próprio canto. Não que estivesse ruim ali, para mim, morando junto com eles. Não, pelo contrário. Estava morando no meu quarto de solteira, com a minha filha, mas é claro, né? Seria muito melhor se eu tivesse minha própria casa. Minha irmã veio almoçar com a gente no domingo, com os filhos. Meu cunhado veio junto. E o pai aproveitou para conversar com ele sobre a obra. E os dois acabaram acertando o negócio. O pai já tinha ajudado muito o Tico no passado, quando ele e a Luísa se casaram. E agora que ele estava bem, não custava nada ele retribuir, né? Em resumo, como ele estava lidando com uma obra, ficou combinado que depois que terminasse, iria começar a erguer a minha casa. Mas eu fiquei tão ansiosa, tão cheia de expectativa. E tudo se multiplicou depois que o Tico começou a realmente mexer com o serviço. Aos poucos, fui vendo meu sonho ser realizado, tijolinho por tijolinho. Só quem nunca teve a sua própria casa e vê o sonho sendo realizado é que sabe o jeito que a gente fica, né? Nos sábados, quando estava em casa, até eu ajudava no que fosse preciso. Lembro que ele já estava quase com a metade das paredes levantadas, quando a minha mãe veio conversar comigo. E olha, foi uma conversa tão esquisita. Estávamos somente nós 3 ali. Eu, ela e a minha filha. O pai e o meu irmão tinham saído. Eu senti que ela estava meio assim, cheia de dedos, meio esquisita. E sem eu ter perguntado nada, lá pelas tantas ela falou: tá rolando um comentário entre os vizinhos da rua que eu, pelo menos, não gostei, viu? Comentário, mãe? Mas que tipo de comentário? Antes de responder, ela olhou para minha filha. É sobre você e o Tico. Eu e o Tico? Como assim? Você acredita que estão comentando que a Yasmin é filha dele? Isso não é verdade, né, Deise? Ô, mãe, a senhora tá falando sério? Olha, eu tava tomando café e quase engasguei. Achei aquela coisa tão... Mas quem é que tá espalhando uma mentira dessas, mãe? O Tico, pai da Yasmin? Mas que absurdo!
Foi o que eu falei pra Terezinha, né? Mas é o que todo mundo tá comentando. Mas, meu Deus do céu, mãe. E todo mundo quem? Eu quero saber. Olha, foi a coisa mais absurda que eu já tinha ouvido em toda a minha vida. Eu não sabia se ria ou se chorava, porque realmente não tinha cabimento. Eu tinha engravidado de um cara com quem tinha começado a me envolver quando tinha 23 anos. O nome dele era Eduardo. Eu gostava dele. Estava apaixonado. E sei lá se ele gostava de mim. Por um descuido, acabei engravidando. E quando fui conversar com ele e lhe contei da gravidez, apesar de ter dito que iria assumir toda a responsabilidade, ele acabou sumindo depois, como muitos fazem, né? Nem os amigos dele sabiam por onde ele andava. Quer dizer, até poderiam saber, mas, enfim, ele sumiu. Nunca mais deu notícias. Até o número do celular ele trocou para que eu não pudesse achá-lo. Claro que fiquei triste, né? Mais do que triste, preocupado. Na verdade, fiquei desesperado, sem saber o que fazer. Primeira dificuldade era contar para os meus pais. Mas, no fim, apesar da preocupação, e por que não dizer, da decepção que eles tiveram comigo, acabaram me dando todo o apoio. Tinham verdadeira adoração pela neta, apesar de nem conhecerem o pai. Minha mãe estava careca de saber dessa história. Por isso, achei estranho ela botar em dúvida, como se estivesse acreditando nas coisas que os vizinhos andavam comentando. Tanto que ela chegou a dizer. Eu sempre achei muito esquisito isso aí do pai da Yasmin sumir, não querer saber da filha. E agora as pessoas começam aí com esse disque. Fala a verdade desse. Mãe, pelo amor de Deus, eu não acredito que a senhora tá com essa suspeita. Ficou louca, mãe? A senhora acha que eu serei capaz de ter alguma coisa com o Tico? O Tico é marido da Luísa. Eu jamais teria coragem. Meu Deus. Fiquei de cara com a desconfiança dela. Uma coisa é vizinho ficar inventando fofoca. Agora, outra coisa era minha mãe embarcar, né? Começar a pensar que eu tivesse mentido aquele tempo todo sobre a paternidade da minha filha. Aliás, ainda tinha mais. Segundo minha mãe, estavam também comentando que o Tico estava construindo aquela casa só porque era o pai da minha filha, que inclusive tinha sido ele a comprar os materiais e que não estava cobrando nada pelo serviço. Tudo pelo fato de ser pai da menina. Olha, coisa mais sem cabimento do mundo. Eu, sinceramente, não sei de onde que as pessoas tiram tanta invenção. Meu medo, na verdade, aliás, meu único medo, era que isso chegasse aos ouvidos da minha irmã, né? E que ela acreditasse e acabasse criando caso comigo e criando clima ruim. Se fosse verdade, ainda vá. Mas eu juro, não tinha nada a ver. Eu e o Tico nunca tivemos nada. Para evitar qualquer problema com a Luísa, e como sempre tivemos uma relação muito boa, de irmãs mesmo, e de amigas, fui lá conversar com ela. Contei das fofocas que andavam rolando por ali, entre os vizinhos. Repeti tudo o que a minha mãe tinha me dito. E num primeiro momento,
Ela achou até graça, até porque para ela também não fazia nem pé nem cabeça, né? Inclusive chegou a dizer: larga de mão, tem gente que eu não tenho o que fazer, fica inventando história. Nem ela acreditou, pelo menos não no começo. E eu digo isso porque depois, aos poucos, podia ser impressão minha, mas eu senti que ela foi ficando mais séria comigo. Não sei. Parecia assim, mais fechada. Como se estivesse mesmo desconfiada. Tanto que não falou mais nada. Mas a impressão que deu era de que andava ruminando. Aqueles comentários idiotas que partiam de quem não tinha o que fazer mesmo. Na semana seguinte, por exemplo, quando apareceu ali na obra, quando falei com o Tico, ele também estava meio esquisito. Falou que a Luísa tinha brigado com ele. Eu devia ter imaginado, né? Que ela iria conversar com ele sobre as coisas que eu tinha contado. No começo eu até pensei que não, até porque ela levou na brincadeira, né? Quando eu conversei com ela, mas depois, é como eu estou dizendo, as coisas foram mudando de figura. Entre uma coisa e outra, ele perguntou: o que será que esse povo está falando aí que eu sou o pai da tua filha, Deise? E você acha que eu sei? Sei lá, esse povo é doido. Pois é. Luísa ficou com minhoca na cabeça, sabia? Tá, mas que foi que ela falou e você disse o que pra ela? Ah, falou aquilo que você imagina, né? Eu respondi que não tenho nada a ver com isso. O que mais que eu podia dizer? Não tenho mesmo. Olha, ficou um clima esquisito entre a gente. Ninguém tinha culpa de nada. Mas eram os nossos nomes que estavam envolvidos naquelas fofocas. Até meu pai também acabou no embrulho. Sim, porque ele ficou sabendo do falatório e ficou desgostoso, claro, né? Tanto que veio conversar comigo. E depois conversou com o Tico. Chegou a sugerir que fizéssemos um exame de DNA para poder esfregar na cara de quem viesse falar alguma coisa. Só que eu fui contra. Não vou fazer exame nenhum, pai. Não tenho de provar nada para esse bando de linguarudo. Eu sei que é mentira. O Tico também sabe. E vocês deviam confiar na nossa palavra, né, pai? Para se ter uma ideia da proporção que tomou o falatório, fizemos uma reunião familiar ali em casa, com a presença de todo mundo, para minha irmã não ficar pensando bobagem, desconfiança. Cogitamos até parar com a obra, até isso. Mas como tudo ficou esclarecido, pelo menos eu achei que tinha ficado, ali em família, ninguém falou nada. O Tico continuou com o serviço. Olha, eu talvez devesse ter me afastado um pouco. Parado por ele, pelo menos isso, parado de ajudá-lo no sábado. Mas como eu estava com a minha consciência tranquila, não vi nenhum mal. E foi num desses sábados, tempos depois, que ele veio com aquela conversa. Estávamos somente nós dois ali. Eu, inclusive, tinha acabado de buscar um lanche para ele ali na casa da mãe. Ele fez uma paradinha e, enquanto comia o sanduíche, ele olhou para mim e falou: posso fazer uma pergunta, Deise? Se eu não fosse casado com a Luísa, eu teria alguma chance com você? Ô, Tico, que conversa é essa?
Por que você está perguntando isso? Antes de prosseguir, ele deu uma olhadinha assim na direção da casa da mãe para ver se não tinha ninguém olhando e falou: sei lá, mas esse papo aí que andam falando aí de nós dois, acho que mexeu um pouco com a minha cabeça, sabe? Mexeu com a tua cabeça? Como assim, Tico? É difícil de explicar. Mas é que, não sei. Tô me sentindo diferente quando eu te vejo, quando eu falo com você. Parece até um feitiço. Feitiço? Mas que bobagem, Tico. Não fala isso nem de brincadeira. Você já imaginou se alguém escuta? Eu sei, mas o que você quer que eu faça? Tô pensando muito em você nos últimos tempos. Sei que não devia, mas sabe o que eu tô achando? Que eu tô começando a gostar de você. Olha, eu ouvi aquilo e senti aquele gelo na espinha. Foi uma conversa que me perturbou muito. Tanto que tratei de sair dali. Deixei ele sozinho. Só que não adiantou. Porque a conversa ficou na minha cabeça. O resto daquele sábado. No domingo, eles vieram almoçar ali em casa. O Tico, minha irmã, meus sobrinhos. Eu podia estar até sugestionada por conta das coisas que ele falou, mas senti que ele não parava de me olhar. Toda vez que eu percebia que ele estava de olho grudado em mim, me batia aquele tremor. O pior é que não sei se foi por conta disso, mas a partir dali a presença dele também começou a me perturbar. Só eu sei a confusão em que se transformou a minha mente. Às vezes eu estava ali em casa e ele lá nos fundos do terreno mexendo com a obra. Bastava escutar sua voz para eu me transformar. Depois daquilo ele nunca mais me disse nada. Até porque eu não dava abertura. Evitava ficar sozinha com ele. Só ia ver como estava a obra se a mãe estivesse junto, ou a minha filha, ou o pai. Tudo para evitar qualquer tipo de situação. Só que sempre quando ele estava perto, e eu percebia o olhar dele para cima de mim, aquele tremor tomava conta do meu corpo todo. Sem contar que me pegava pensando nele quando eu menos esperava. Às vezes, eu chegava do serviço e ele ainda estava ali na obra, como se só estivesse esperando eu chegar para ir embora. Pelo menos era isso que passava pela minha cabeça. Lembro que um domingo, meus pais tinham saído e levado a Yasmin junto. Eu não sabia, mas a Luísa e os meus sobrinhos também tinham ido junto. Se apertaram no carro do meu pai e foram. Ou seja, o Tico também estava sozinho em casa. Eu só não imaginava que ele fosse me mandar aquela mensagem perguntando se eu já tinha chegado. Se podia dar uma passadinha ali, porque precisava conversar sobre a obra. Quando ele mandou a mensagem, já estava ali do lado. Porque em questão de minutos, ele já estava batendo a porta. Levei até um susto. Perguntei o que era. Mas ele falou que era sobre nós dois. Ué, você não falou que era sobre a obra?
Me responda uma coisa, Deise. Eu preciso saber. Será que está acontecendo alguma coisa entre nós? Entre nós? Como assim, Tico? Tá perguntando isso por quê? Que absurdo é esse? Acontecendo? Tá acontecendo nada. Ficou louco? Você acha que eu não noto o jeito como você olha pra mim? Eu não sei o que você fez comigo, porque eu não consigo pensar em mais nada. Ele falou aqui, ele ficou me olhando, até que veio pro meu lado. E o improvável aconteceu. Ele simplesmente me beijou. Por alguns segundos, eu fiquei estática. Até porque ele me pegou de surpresa, mas em seguida eu caí em mim. Para com isso! Ficou louco! Acho melhor você ir embora. Tá. Este povo já comenta da gente. Imagine então se alguém acaba... Vai embora, Tico. Por favor, vai embora. Ele não queria ir. Aliás, além de falar outras coisas, ainda tentou me abraçar e me beijar de novo. Mas eu, já preparada, não permiti. A muito custo consegui despachá-lo dali. Só que depois desse dia, ele não parou mais de mandar mensagem e de insistir. Chegou ao cúmulo de dizer que achava que estava apaixonado por mim. Que seria capaz de largar a minha irmã para ficarmos juntos. Até isso ele falou. E eu não posso mentir. Sua presença passou a me perturbar demais. Comecei a pensar nesse homem muito mais do que deveria. Embora eu jamais fosse capaz de fazer alguma coisa contra a minha irmã, atrapalhar a sua vida, destruir o seu casamento. Tive de bloqueá-lo, porque ele não parava mais de mandar mensagem, uma atrás da outra. Estava enlouquecido. E também passei a evitá-lo, a fugir dele como o diabo foge da cruz. Tudo para não complicar a minha vida e a vida da minha irmã. Até que chegou num ponto que ele percebeu que estava forçando a barra, que não iria conseguir nada comigo, e meio que parou. E olha, dei graças a Deus. Aliás, principalmente quando ele terminou a minha casa. Quer dizer, faltavam algumas coisas ali para o acabamento, principalmente, mas eu falei para o pai que podia deixar para terminar um pouco mais adiante. O problema é que ele continua sendo presença constante, já que é casado com a minha irmã, tem passagem livre ali na casa dos meus pais. É para se ver o que aquelas fofocas acabaram desencadeando. Não era para nada disso ter acontecido. Era para eu estar bem tranquilo no meu canto, vivendo minha vida. Até hoje, aquele beijo me atormenta. Mexe comigo de um jeito que eu não sei explicar. Sabe, tem coisa que acaba perturbando muito mais do que a gente pode imaginar. Mas ainda bem que tudo terminou num ponto em que a minha vida, por exemplo, não se complicou de um jeito que poderia complicar e nunca mais descomplicar. Apesar de tudo, faço das tripas coração para não deixar transparente a perturbação que ele causa em mim. Para ninguém notar o meu jeito quando estou perto dele. Principalmente ele. Não quero jamais atravessar o caminho da minha irmã. Nunca. Prejudicar o seu casamento. Nunca. Jamais. Acabar com a sua felicidade, com o seu... Mas isso
Jamais. Por mais que também queira. É claro que isso jamais vai acontecer. Não tenho coragem, porque eu tenho caráter. Por isso, sei que isso simplesmente, por mais que me tente, jamais vai acontecer.